Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi. O Link Espírito Santo está começando. E veja agora o que é destaque neste feriado. CONTRAN suspende a obrigatoriedade de aulas em simuladores em autoescolas de todo o país. E você sabe como prevenir as doenças dessa época do ano? O médico vai dar orientações dos cuidados que a gente deve tomar no frio. A Ceasa completa 42 anos e vamos mostrar um pouco do dia a dia do principal centro de abastecimento de alimentos aqui do estado. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a obrigatoriedade de aulas em simuladores para a formação de motoristas em todo o país. O equipamento tinha se tornado obrigatório há pouco mais de 2 anos. O dono dessa autoescola teve um investimento alto com o simulador. Só o aparelho lhe custou R$45 mil, mais o aluguel do espaço onde o equipamento fica, R$1.500. Desde 2013, com o aparelho, ele percebeu um aumento das aprovações dos alunos na hora de tirar a carteira de motorista. É que o sistema simula situações mais complexas, difíceis de se vivenciar numa aula prática. Você vê que o simulador, ele simula você dirigindo uma BR, uma velocidade aí de 80, às vezes acima de 80, simula você dirigindo à noite, com chuva, com neblina, que a gente não consegue fazer isso com o aluno, né? Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicada no Diário Oficial, torna facultativo o uso do simulador e também reduz o número de horas-aula para retirar a CNH, de 25 para 20 horas para a categoria B, que são carros de passeio, e de pelo menos 15 horas para a categoria A, motos e triciclos. As medidas do CONTRAN passam a valer num prazo de 90 dias, só que o DETRAN vê as resoluções como um retrocesso. O simulador é um recurso tecnológico que permite complementar a formação do condutor, porque pode explorar situações, cenários em que o condutor conduz o veículo e que teria dificuldade de fazer o exercício de forma plena na via pública, até por uma questão de segurança dos demais que estão transitando. É um retrocesso do governo federal retirar a obrigatoriedade desse recurso, já que já estava estabelecido e já estava funcionando em todo o Brasil. O DETRAN também demonstra preocupação com a redução dos tempos das aulas. Para o diretor-geral, um afrouxamento que pode sim refletir no aumento do número de acidentes. Assistimos todos os dias às tragédias lamentáveis no trânsito, os crimes que ceifam vidas. Em muitos casos, isso está relacionado à imperícia do condutor, né, ao despreparo, à falta de consciência, inclusive. Isto se corrige com uma boa formação. Então, o governo federal e o CONTRAN estão na contramão da proteção à vida. Infelizmente, deve aumentar os acidentes e pode aumentar o número de mortes e feridos no trânsito, porque o sinal do governo é um sinal de liberação, né, de regras, de afrouxamento na formação do condutor. E amanhã começa o inverno. Para quem gosta de frio, é a melhor estação do ano, não é mesmo, Fabiano? É verdade. Você gosta de frio? Eu adoro frio. Bom, mas tem muita gente que sofre nessa época do ano, né, com as doenças muito comuns, alergias. Bom, agora a gente conversou com um médico para saber quais são as orientações e os cuidados que a gente tem que tomar nessa época do ano. A dona Maria de Fátima não para quieta 1 minuto. De 1 da tarde até de madrugada é o tempo todo de pé. Daí não tem pernas que aguentem. Porque dá um pouco por causa da idade, um pouco por causa do peso. Aí junta os dois, aí vira isso aí. A má circulação é um incômodo que fica ainda pior quando o frio chega. Tá, a dor aumenta. Com o frio, ela faz doer mais. No verão eu sou pimentinha, ó. Sinto nada, não tomo nada. Até 1h da manhã, 2 horas eu tô aqui na área. Se cair é pênalti. A dor só vai passar depois de repousar um pouco. Botar a perninha pra cima, que é difícil. Na hora. O sangue circula, ó. Fica assim, ó. Aí você sente o alívio, a perna fica molinha. E isso acontece mesmo.
Quem tem dores no corpo, artrite, tende a sentir incômodos maiores durante a estação mais fria do ano, segundo este médico. Você tem a fibromialgia, que são aquelas pessoas que sentem dor no corpo todo. Quando o tempo está mais frio, a nossa musculatura tende a ficar mais contraída. Então as pessoas que têm fibromialgia, elas têm uma tendência maior de dor durante o período do inverno. Quem sofre com esse tipo de dor, de acordo com o médico, pode até sentir que o tempo está virando alguns dias antes. Outro fator importante é o que a gente chama de osteoartrite ou osteoartrose, que é um desgaste da articulação, que pode acontecer em todas as articulações, só que quando começa o período frio, a diminuição de líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as nossas articulações, ela diminui e o líquido se torna mais espesso. Então essas pessoas, elas já falam o seguinte: doutor, vai mudar o tempo. Elas começam a perceber em torno de 2 a 3 dias antes. Pois é, gente, não são só essas dores no corpo, na circulação, que tendem a piorar com a chegada do inverno. As doenças respiratórias, sinusite, rinite, alergias também podem piorar, mas a culpa é da aglomeração. Quem explica é o doutor. Quando está mais frio, a tendência é da gente ficar mais aglomerado, ficar mais junto, às vezes com a janela fechada, com o coletivo, por exemplo, o ônibus fechado. Nas escolas, a gente tem mais gente junto. Então isso aumenta o que? Normalmente os sintomas respiratórios, que são as gripes e os resfriados, né? E também podendo vir a casos de pneumonia ou alguma doença nesse sentido. A dica é evitar ambientes fechados durante o inverno, no caso de doenças respiratórias e alergias. Então a gente sempre orienta as pessoas, quando você estiver num ambiente muito fechado, o ideal é sempre deixar uma janela aberta, alguma coisa realmente para o ar ventilar. Isso você diminui muito a chance de ficar doente. O feriado é hoje, mas muita gente emenda com o final de semana. O Estado e os municípios decretam ponto facultativo e muita coisa não funciona. Mas o Álvaro Guareschi está aqui com a gente no estúdio e vai falar conosco o que abre, o que não abre amanhã. Álvaro, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para você que nos acompanha nesse Link Espírito Santo de feriado. Como em todos os anos, a maior parte dos órgãos públicos não vai funcionar amanhã. Já os bancos funcionam normalmente em todo o estado, com exceção do município de Montanha, que terá um feriado local. Aqui na região metropolitana, Guarapari confirmou que o ponto facultativo seria apenas hoje. Já na Serra, em Vila Velha e em Vitória, não haverá expediente administrativo nesta sexta-feira. As prefeituras decretaram ponto facultativo e só serviços essenciais devem funcionar. Agora, quem se deu bem mesmo, Anne e Fabiano, foram os cariaciquenses. Isso porque eles vão ter um mega feriadão, já que na segunda-feira, dia 24, é feriado municipal de São João Batista. Então lá só deve voltar a funcionar normalmente na segunda-feira, mas amanhã serviços básicos e outros serviços essenciais devem funcionar em esquema de plantão. O governo do estado também decretou ponto facultativo, portanto não haverá aula na rede estadual de ensino e o atendimento público só mesmo para coisas essenciais. Fora isso, as repartições públicas também não devem abrir. Só uma coisa, Anne, Record News não decretou ponto facultativo, a gente trabalha amanhã, então boa noite para vocês e encontro vocês amanhã. Tá certo, obrigado, Álvaro, pelas informações. Sexta-feira a gente tá aqui. Sexta-feira a gente tá aqui, coisa boa pros caraciquenses, né, que estão podendo aproveitar o feriado aí bem prolongado, né, Quase Anne? férias, né? Quase 5 férias. dias. Que coisa boa, né? Mas é isso, olha, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar o potencial econômico do Espírito Santo no setor de petróleo. É bem rapidinho, a gente já volta. O Link está de volta e a Ceasa acaba de completar 42 anos. Para falar sobre o principal centro de abastecimento de alimentos do estado, o repórter Vitor Zucolotti foi conferir como a história da Ceasa se mistura com a história de muitas famílias capixabas. Este simpático senhor de 74 anos, que fala um português um pouco embolado porque foi alfabetizado em alemão, é o seu Luiz Stange. Ele trabalha na Ceasa há exatos 42 anos. Ou seja, desde o início das operações do entreposto.
Antes, vendia suas verduras em um mercado famoso da nossa capital. Não, lá Vila Rubim, Vila Rubim. A Vila Rubim é onde começou tudo, né? Começou, Vila Rubim. Depois passou a Ceasa para cá, aí comecei na Ceasa aqui. Uma história que tem recordações, como essa da foto que tem 30 anos. Nela, o seu Luiz está com os 2 filhos, com um caminhão cheio de repolho que estava saindo da sua propriedade no interior do estado para abastecer a Ceasa durante a Semana Santa. De lá para cá, o descendente de alemães viu a central de abastecimento crescer ano a ano. Não tinha ninguém, ó. Tinha 7 caminhões cada lado só encostado vendendo verdura. E naquela época não existia cheque. Tudo dinheiro, ó. Tudo dinheiro? Tudo dinheiro foi. Não Era tinha... melhor? Melhor, bem melhor. Além do seu Luiz, quem também é famosa por aqui é a Zemar. São mais de 30 anos na Ceasa. Uma das pioneiras mulheres no meio de tantos homens. Inclusive, a mãe dela foi a primeira a trabalhar por aqui. Quando inaugurou o Ceasa, minha mãe foi a primeira mulher a trabalhar no Ceasa. A minha mãe, primeira mulher a trabalhar no Ceasa. Então ela recebeu o diploma como foi a primeira mulher a trabalhar no Ceasa, ela tem isso. Com o passar do tempo, além de mais experiente, ela cresceu profissionalmente. Hoje, além de vender ali no pátio ou na pedra, como quem trabalha por aqui diz, ela tem a sua própria loja. Eu tenho a pedra, trabalho aqui na pedra, sou comerciante aqui, mas eu tenho a minha loja também. Você Entendeu? tem uma loja aqui na Ceasa também? Zemar Laranja, o nome da minha loja é meu nome. A Ceasa está entre os 10 melhores entrepostos do país. Para ser mais exato, é o 5º melhor do Brasil. E já que a gente está falando de dados, eu vou te passar mais algumas informações. Circulam diariamente por aqui cerca de 8 mil pessoas e o faturamento anual chega a R$1 bilhão. Esses dados são só alguns que reforçam a importância econômica da central de abastecimento do Espírito Santo. O Ceasa movimenta anualmente R$1 bilhão. No Ceasa gera aproximadamente algo em torno de 18 mil empregos diretos e indiretos. Na Ceasa, que tem uma área territorial de 118 mil metros quadrados, circulam diariamente em torno de 8 mil pessoas, 2.500 veículos dos tamanhos mais diversos que circulam aqui. Que também exerce papel social, dizendo não ao desperdício de alimentos. Sempre tem produtos que vão ficando assim em fase adiantada que precisam ser destinados rapidamente. E aí tem programas como o Mesa Brasil, através da parceria com o SESC, que estimula a distribuição de cestas básicas a associações. Temos também as próprias pessoas da região que de pais para filhos e netos criam suas famílias aqui, coletando produtos que já não seriam mais com tempo hábil de comercialização. Quase uma cidade em forma de mercado. A expectativa é que a central de abastecimentos receba melhorias. A ideia é tentar deixar cada vez mais organizado o trânsito diário de legumes, frutas, verduras e também a infraestrutura dos galpões. Já iniciamos obras relevantes após muitos anos, já demos ordem de serviço, já está em obra, melhoria dos galpões aqui da Pedra Alta, Pedra Baixa, onde nós estamos, telhado sendo melhorado, uma questão de asfaltamento aqui da área dos fundos de 12 mil metros quadrados, está sendo construído um novo barracão para eles possam guardar seus equipamentos, ter seu ponto de apoio. Temos o projeto do vídeo monitoramento para que a gente possa ter uma segurança, que isso é uma necessidade absoluta. Estamos avançando na questão da portaria automatizada. Enquanto isso, as figuras carimbadas continuam por aqui, como a Zemar, sempre sorridente para o cliente, e o seu Luiz, que se depender dele, vai trabalhar por aqui ainda por mais alguns anos. Eu costumei já, sai meia-noite lá em cima, chega aqui 2h30, 3 horas. E muitos falam, cansativo, mas para mim não. Trabalhar 100 anos ainda. Daí para lá, 100 anos. O Espírito Santo é o 3º maior produtor de petróleo do Brasil. O setor envolve diversificada cadeia de produtos e hoje já representa 11% do PIB e 20% das importações do estado. É isso mesmo, Anny. E eu fui conferir um pouco de perto, todo esse potencial e as oportunidades geradas pelo petróleo aqui no estado. Veja só. O território do Espírito Santo é pequeno se comparado a outros estados brasileiros. Corresponde a apenas 0,5% do território nacional. Mas o potencial econômico, esse sim é gigantesco. Tanto é que o estado já se consolidou como o 3º maior produtor de petróleo do país. Produz mais de 335 mil barris por dia, o que corresponde a 60% do PIB nacional, em um raio de 1.000 quilômetros. O petróleo tem sido, tradicionalmente, a indústria mais importante do estado, Ela responde por
20%, um quinto do PIB capixaba, né? E 11% das nossas exportações. E a partir do acordo da ANP com a Petrobras em torno do Parque das Baleias, essa importância tende a aumentar cada vez mais, porque a produção vai aumentar e, consequentemente, a arrecadação de impostos por parte do Estado. Mesmo com um cenário tão promissor, o secretário lembra que o petróleo é um recurso finito e não renovável. E foi pensando nisso que o governo do estado teve uma iniciativa pioneira no país. O petróleo é escasso e é um recurso não renovável. Então, as futuras gerações, provavelmente daqui a 40 anos, não terão mais o petróleo como essa fonte importante de receita que nós temos hoje. Então, o governador, numa sábia decisão, resolveu poupar parte dos recursos que vão advir com o petróleo para o uso da geração futura, de tal maneira que a geração futura não terá o petróleo, mas terá a renda do petróleo que será gerada agora, né? Nos anos seguintes. O petróleo está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Combustíveis como gasolina, a querosene de aviação ou diesel, ou outros produtos como plásticos, tintas, borrachas ou até mesmo fertilizantes, também tem o petróleo como matéria-prima. A Federação das Indústrias do Espírito Santo criou um fórum para discutir permanentemente a produção de petróleo e gás aqui no estado. Nós somos um estado muito pequeno, nós somos 0,5% da área territorial, 1,9% da população, 2% do PIB. Nós só temos uma saída, é exportar. Exportar para outros estados, outras regiões do país e exportar para outros países. E o que nós temos que trabalhar é conhecer, capacitar, educar. Então, isso é que o Fórum de Capixaba aqui na Findes, nós estamos trabalhando fortemente e temos já visto bons resultados. A Petrobras prevê investimentos bilionários aqui para o Espírito Santo. A Petrobras deve investir 16 bilhões de dólares no mar, nos campos offshore do Espírito Santo, e mais 500 milhões nos campos em terra, principalmente no norte do estado. Além da Petrobras, outras empresas também estão com interesse em investir no estado. Executivos da empresa Noxis Energy estudam a região de Aracruz para a instalação da primeira refinaria de petróleo do estado. Parte de um projeto engloba 4 refinarias. Na costa brasileira, são localizações estratégicas onde não existe atendimento praticamente. Nós não temos disponibilidade de combustível marítimo bunker no norte do Brasil, no nordeste e norte. Aracruz é o limite aqui para a gente atender, inclusive os navios que frequentam aqui da Vale do Rio Doce, que exportam minério, etc. Então existe um mercado muito bom aqui perto e nós queremos consumir o petróleo do Espírito Santo. A empresa carioca está na fase de escolha do terreno para as futuras instalações e pretende investir R$2 milhões na refinaria, gerando mais de 1.000 empregos. Uma vez consolidado, nós temos uma geração de mais ou menos 1.000 empregos na fase de construção e depois na operação, uma média de 100 a 150 empregos diretos e mais 500 indiretos. Então isso para Aracruz é muito bom. O investimento que deve beneficiar o setor em todo o estado. Com isso aumenta a expectativa de produção, de arrecadação e de toda uma cadeia de suprimento da indústria do petróleo, a indústria metalmecânica, as indústrias de serviços e alimentação, que poderão se beneficiar desses investimentos maiores da Petrobras aqui no estado. Com tanta expectativa positiva, o gerente de petróleo e gás da Findes deixa uma dica para as novas gerações. O que o jovem tem que entender, e às vezes ele se precipita um pouco, que vai chegar já jogando, sendo campeão. Ele tem que conhecer isso, ele tem que participar dos eventos, ele tem que estudar o assunto, ele tem que saber um segundo idioma, principalmente o inglês, muito bem o inglês. Ele vai ter que pesquisar, estudar, participar, conhecer pessoas, conhecer processos, conhecer equipamentos, até ele ter um resultado melhor. Mas se ele fizer isso, ele vai ter um conhecimento, vai ter consistência e vai ter um futuro brilhante, não só de tranquilidade para ter bom resultado financeiro e técnico, até crescimento na vida pessoal. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta você confere o nosso giro de notícias por outras regiões do estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você.
Estamos de volta e agora a gente fica por dentro do que foi destaque em outras regiões do estado. Vamos agora a Linhares, no norte do Espírito Santo, com Cláudio Alves. Fala pra gente, Cláudio, boa noite. Olá, boa noite para você, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que acompanham o Link Espírito Santo. O nosso destaque aqui de Linhares hoje é sobre saúde, uma evolução para nós aqui da região norte do estado. Uma cirurgia que até então era realizada apenas nas grandes capitais, nos grandes centros, inclusive aqui no estado em Vitória, agora já pode ser feita aqui em Linhares, né? A cirurgia de crânio para retirada de tumores. 2 dessas cirurgias foram realizadas aqui na cidade e os pacientes estão muito bem, por sinal. Vamos conferir na reportagem. Estas cirurgias realizadas em Linhares têm feito a diferença na vida dos pacientes, que antes eram inseridos em uma central de regulação e ficavam aguardando uma vaga em algum hospital da Grande Vitória. O tempo que se passa entre o diagnóstico do tumor e a cirurgia é extremamente precioso. No caso do Yuri, não há dúvidas de que a rapidez no atendimento fez a diferença. Estava em casa tranquilo, aí eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu vinha sentindo umas dores de cabeça leve, né? Tomava um remédio, mas passava, estava tranquilo. Aí comecei a sentir muita dor de cabeça, vomitar, e eu comecei a não enxergar mais nada direito. Estava tudo embaçado, não estava conseguindo ouvir direito, e eu só estava em casa com a minha irmã. Aí eu pedi ajuda a ela. Conseguiu me arrastar até o carro para poder me levar para o hospital, porque estava realmente muito mal. Eu nem lembro direito o que aconteceu. O sucesso no caso de Yuri deu um grande alívio ao coração de sua mãe. E foi um choque para mim, mas naquele momento ali eu me mantive firme o máximo que eu pude, né? Hoje eu choro assim, cheio de emoção, né? Porque o que eu fiquei presa naquele dia, hoje eu me expresso assim, mas é lágrimas de felicidade, né? Pelo meu filho estar comigo nesse momento, né? No caso de Henrique, o câncer foi reincidente e foi necessária uma segunda cirurgia. Após sentir dores na cabeça e náuseas, a situação se agravou. Encaminharam para fazer alguns tratamentos de radioterapia em Vitória. E, após esses tratamentos, eu retornei a Linhares para fazer outros exames de ressonância. Mostrou que o tumor estava maior do que da primeira vez, antes da cirurgia. Mas hoje, as marcas da cirurgia na cabeça não o incomodam mais, pois a felicidade de ter vencido a doença é maior. Ter a chance de estar aqui novamente, né, com minha família, que é minha esposa, minha filha, e poder seguir a vida em frente, batalhando novamente. Pois é, para complementar essas informações da matéria aí, né, as 2 cirurgias realizadas aqui em Linhares, algo inédito aqui para hospitais da região, para pacientes aqui da nossa região, eu converso com o médico responsável por essas 2 cirurgias, ele que é coordenador da equipe de neurologia do Hospital Rio Doce em Linhares, o neurocirurgião Dr. Pedro Nunes Boechat. Dr. Pedro, boa noite, como vai? Boa noite, obrigado pelo convite. Dr. Pedro, 2 cirurgias bastante delicadas e que mostram a importância, né, o crescimento da oferta de serviços de saúde aqui para a nossa região, desafogando um pouco aquela demanda da Grande Vitória, né? Exatamente, foram 2 cirurgias bem delicadas, né? Só por ser neurocirurgia já é algo complicado, tumor mais complicado ainda, tumor intracerebral mais complicado ainda, né? Um tumor, o primeiro tumor, que é o tumor do Yuri, localizado na fossa posterior, aqui atrás, né, no nosso cerebelo, muito grave, e o outro tumor do Henrique, características de malignidade, né? Então bem grave também. Doutor, o mais importante disso tudo é que assim, muitas pessoas diagnosticadas com esse tipo de tumor, ou esses tumores, acabam tendo que enfrentar aquela longa espera por uma cirurgia na Grande Vitória, que já tem um sistema sobrecarregado. E o bom disso tudo é que Linhares já tem essa oferta pelo SUS, né? Exatamente. Como a gente conversou, existe uma política hoje nacional de descentralização da saúde, ou seja, cada região tem que ter um ponto de referência, né? O estado, nós temos uma referência na área metropolitana, não temos ninguém no norte, ninguém no sul. Linhares é o centro aqui do norte e hoje em dia ela tem uma mão de obra qualificada para isso, temos interesse, temos estrutura para isso. Então, esses pacientes, eles rotineiramente ficariam em filas de espera. Muitas das vezes, eles não têm esse tempo, porque tempo é cérebro. Esse tumor iria continuar crescendo. Porventura, colocaria ele em risco de vida,
levando a óbito, ou então causando alguma sequela muito grande. Quais sequelas? Perda de força de um lado, parar de andar, parar de ouvir, de ver. Então, se a gente conseguir, estamos conseguindo, graças a Deus, resolver esses casos aqui, além de ser muito mais barato para o custo da saúde, ter que transferir o seu paciente, é muito mais interessante para o ponto principal disso tudo, o nosso paciente. Ele vai ganhar muito mais estando aqui na sua cidade. Eu achei impressionante a rapidez no caso do Yuri, né? Ele foi diagnosticado com esse tumor e em 3 dias após o diagnóstico ele já estava na mesa de cirurgia, né? Foi. Ele foi diagnosticado numa terça para uma quarta-feira, né? Foi uma madrugada. Na sexta-feira a gente já fez essa cirurgia. Na outra semana ele já estava em casa curado, normal dessa lesão. Tá aí, gente, algo para se comemorar, né? O avanço da ciência para nós aqui da região norte. A maioria dos pacientes tem que se deslocar para a Grande Vitória, aguardar uma fila aí 2, 3, 4 meses de espera por uma cirurgia. Exato. E como disse o doutor Pedro, às vezes é um tempo precioso, né? Quase sempre, né? Exatamente. Tempo é cérebro e essas lesões, né? O quanto antes a gente puder intervir, lógico, né? Naquelas que são cirúrgicas, que é a imensa maioria, melhor para o nosso paciente, né? Menos o risco de morte e principalmente o risco de sequela, porque a gente não quer só salvar vidas, e sim a gente quer dar qualidade de vida. A gente quer que esse paciente volte para as suas atividades normais, assim como o Henrique, assim como o Yuri. Tá certo, foram os 2 casos que nós mostramos aí na reportagem e o médico responsável por essa cirurgia, né, pela equipe que fez essa cirurgia, Dr. Pedro Nunes Boixá, neurocirurgião, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigado, sou eu que agradeço. Um prazer. Tá joia. Bom, o link volta mais uma vez agora para Vitória. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Cláudio, pelas informações. Em São Gabriel da Palha, o CDL reclama do comércio irregular de ambulantes. Quem traz mais informações para a gente é a Renata Mosquen. Boa noite, Renata. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. E o CDL de São Gabriel da Palha denuncia o comércio irregular de mercadorias e alimentos. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gabriel da Palha, que representa o comércio varejista do município, formalizou uma denúncia contra o comércio irregular de mercadorias e alimentos nas calçadas e praças que acontecem no centro da cidade sem qualquer tipo de fiscalização. O documento foi protocolado e assinado pelo presidente da CDL de São Gabriel, Onivaldo Lorenzoni, e encaminhado à prefeita Céia Ferreira. Junto ao documento, foram anexadas fotos de vendedores ambulantes que fazem o comércio de mercadorias e alimentos. O vice-presidente da CDL de São Gabriel, Pedro Luiz Azeredo, falou com a nossa equipe sobre o assunto. Olha bem, a gente fez um ofício à prefeitura explicando a situação, né? Que quem fiscaliza é a prefeitura. Então a nossa preocupação hoje é sobre os ambulantes. Porque da forma que está, Renata, está muito difícil. Os ambulantes estão invadindo as calçadas das cidades, né? Estão expondo os produtos na calçada e essa é a nossa preocupação. Porque você, como comerciante, você não pode expor o seu produto na calçada. Se você expor o seu produto na calçada, você tem a fiscalização da prefeitura. Essa é a nossa preocupação, né? Sábado passado nós tivemos aqui a calçada do centro da cidade tomada. Então, quer dizer, a gente fica preocupado porque são coisas que muitas vezes precisa até da vigilância sanitária, né? Que são carnes, são linguiça que são colocados na rua. Então a gente está tendo essa dificuldade. Então a gente é parceiro da prefeitura, a prefeitura é parceiro do CDL, a gente só está querendo ajudar, pedindo à prefeitura que faça uma fiscalização com mais rigor sobre essas questões, né? Porque muitas vezes os produtos são expostos na frente da loja. Então isso tem causado um mal-estar muito grande ao comerciante, porque ele paga o imposto, ele está certinho. Então a gente não quer confusão, a gente não quer briga com o CDL, com a prefeitura, a gente só está querendo pedir à prefeitura que agilize isso de forma mais simples e com mais rapidez. De acordo com informações fornecidas pela CDL, veículos estão sendo estacionados em locais impróprios nas ruas, inclusive sobre as calçadas, o que também tem causado transtornos aos pedestres que transitam pelos locais, durante a semana e principalmente nos sábados, quando o movimento de pedestres é muito maior.
Pedro Luiz Azeredo também falou como será a fiscalização. A prefeitura tem que aplicar a lei, entendeu? Porque se eu, como comerciante, for expor meu produto, eu sou penalizado. E por que essas pessoas, de forma irregular, estão invadindo o comércio de São Gabriel? A gente sabe que a dificuldade é grande, a gente sabe que nós estamos passando por uma crise financeira, a gente não é contra aos ambulantes, mas a gente dá uma dica também, que a prefeitura possa agilizar um local para que eles possam trabalhar. Nossa equipe entrou em contato com a equipe da Vigilância de Saúde do município. O diretor Dejair Paulo Sarmento informou que já está ciente sobre a denúncia formalizada pela CDL e que irá tomar as devidas providências sobre o assunto em questão. E essa foi a notícia aqui de hoje de São Gabriel da Palha. Vamos voltar agora com vocês aí no estúdio em Vitória. Obrigada, Renata. Bom, para conseguir resultados no fisiculturismo é preciso muito trabalho e dedicação. A Aline Rosa de Almeida, lá de Colatina, conseguiu uma vaga para o Campeonato Brasileiro em São Paulo, mas a luta continua por patrocínio. Quem traz mais informações para a gente é o Altemar Collen. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que acompanham o Link Espírito Santo. E nesse feriado aqui de Colatina a gente vai falar de esporte, conhecer a história de uma fisiculturista de 34 anos, a história da Aline. O amor pelo esporte começou logo na adolescência e ela tem conquistado bons resultados. Recentemente ela garantiu vaga na participação do Campeonato Brasileiro que vai acontecer em São Paulo no mês de agosto, mas como todo atleta amador, ela também precisa de patrocínio. Atenção nessa reportagem, pois todos nós podemos ajudar a Aline. Tudo começou com a paixão pela musculação. Desde os 14 anos, a Aline frequenta a academia. O gosto pela atividade cresceu tanto que ela levou os treinos para outro nível, o nível das competições de fisiculturismo. A categoria Wellness é uma categoria que foi criada no Brasil, hoje ela é a nível mundial. Ela foi criada para mulheres que gostam de treinar, que gostam de cuidar do corpo, que são bonitas, tem que ter um rosto bonito, cabelo bonito. Isso é avaliado na apresentação, a maquiagem, se você está com um biquíni bonito, a sandália, a desenvoltura no palco, a feminilidade, tudo isso é avaliado também, além do físico. Há quase 6 anos ela participa das competições e vem conquistando bons resultados. Prova disso é a classificação no estadual para disputar o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, a única representante de Colatina a conseguir a vaga. E a gente ficou classificado, fiquei top 4, né? Então os top 6 da categoria estão classificados para o brasileiro. Este ano o diferencial é que todas as atletas estão muito bem preparadas, muito bem condicionadas. Então a gente espera assim, um nível bem alto no brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai acontecer em Limeira, no interior de São Paulo, em agosto, onde a Aline vai disputar com atletas de todo o Brasil, levando o nome de Colatina e com o foco de trazer mais uma conquista para casa. Por isso, a preparação já começou. Preparação já iniciamos, na terça-feira já comecei um novo plano alimentar, né, que tem toda uma dieta específica, né, para pré-contest. O treino também tem um diferencial, agora está voltado para os pontos que eles pediram para estar melhorando no estadual. A gente sabe que no brasileiro o shape, que a gente fala, o corpo físico, é diferente, que eles vão pedir um pouco mais, né? O treino de força eu falo que é nosso parque de diversões, que a gente ama fazer mesmo. O que pega mais é realmente o treino de pose, o treino de desfile e o treino aeróbico, né? Então, sentar agora com o meu técnico, né? Mais ou menos a gente já conversou, junto com a nutricionista, que tem que andar as duas coisas juntas, do que a gente precisa melhorar e chegar numa condição satisfatória de competição no brasileiro. A expectativa está em alta e para fazer uma boa participação, como todo atleta, a Aline conta com a ajuda de patrocínio. Eu queria falar para você que está assistindo agora, eu estou precisando de apoio, assim como todo atleta, né? Então, se você quiser apoiar, tá? Eu vou estar levando o nome de Colatina para o Brasil todo, tá vendo? Se você quiser estar apoiando, tá? Estou feliz, muito feliz pelo que eu já apresentei no estadual,
assim, o feedback que a gente teve. E agora vamos levar, vamos subindo, se Deus quiser, vamos outras competições até fora aí. A gente deseja aqui boa sorte para a Aline, que vai representar não só a Colatina, mas também o Espírito Santo neste Campeonato Brasileiro. Quem puder colaborar, é só entrar em contato. Boa noite, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Voltamos agora à Vitória. Obrigado, Altemar, pelas informações. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias de outras regiões do estado neste feriado de Corpus Christi. Voltamos em instantes. Estamos de volta e agora a gente fica por dentro do que foi destaque em outras regiões do estado. Vamos agora a Linhares, no norte do Espírito Santo, com Cláudio Alves. Fala pra gente, Cláudio, boa noite. Olá, boa noite para você, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que acompanham o Link Espírito Santo. O nosso destaque aqui de Linhares hoje é sobre saúde, uma evolução para nós aqui da região norte do estado. Uma cirurgia que até então era realizada apenas nas grandes capitais, nos grandes centros, inclusive aqui no estado em Vitória, agora já pode ser feita aqui em Linhares, né? A cirurgia de crânio para retirada de tumores. 2 dessas cirurgias foram realizadas aqui na cidade e os pacientes estão muito bem, por sinal. Vamos conferir na reportagem. Estas cirurgias realizadas em Linhares têm feito a diferença na vida dos pacientes, que antes eram inseridos em uma central de regulação e ficavam aguardando uma vaga em algum hospital da Grande Vitória. O tempo que se passa entre o diagnóstico do tumor e a cirurgia é extremamente precioso. No caso do Yuri, não há dúvidas de que a rapidez no atendimento fez a diferença. Estava em casa tranquilo, aí eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu vinha sentindo umas dores de cabeça leve, né? Tomava um remédio, mas passava, estava tranquilo. Aí comecei a sentir muita dor de cabeça, vomitar, e eu comecei a não enxergar mais nada direito. Estava tudo embaçado, não estava conseguindo ouvir direito, e eu só estava em casa com a minha irmã. Aí eu pedi ajuda a ela. Conseguiu me arrastar até o carro para poder me levar para o hospital, porque estava realmente muito mal. Eu nem lembro direito o que aconteceu. O sucesso no caso de Yuri deu um grande alívio ao coração de sua mãe. E foi um choque para mim, mas naquele momento ali eu me mantive firme o máximo que eu pude, né? Hoje eu choro assim, cheio de emoção, né? Porque o que eu fiquei presa naquele dia, hoje eu me expresso assim, mas é lágrimas de felicidade, né? Pelo meu filho estar comigo nesse momento, né? No caso de Henrique, o câncer foi reincidente e foi necessária uma segunda cirurgia. Após sentir dores na cabeça e náuseas, a situação se agravou. Encaminharam para fazer alguns tratamentos de radioterapia em Vitória. E, após esses tratamentos, eu retornei a Linhares para fazer outros exames de ressonância. Mostrou que o tumor estava maior do que da primeira vez, antes da cirurgia. Mas hoje, as marcas da cirurgia na cabeça não o incomodam mais, pois a felicidade de ter vencido a doença é maior. Ter a chance de estar aqui novamente, né, com minha família, que é minha esposa, minha filha, e poder seguir a vida em frente, batalhando novamente. Pois é, para complementar essas informações da matéria aí, né, as 2 cirurgias realizadas aqui em Linhares, algo inédito aqui para hospitais da região, para pacientes aqui da nossa região, eu converso com o médico responsável por essas 2 cirurgias, ele que é coordenador da equipe de neurologia do Hospital Rio Doce em Linhares, o neurocirurgião Dr. Pedro Nunes Boechat. Dr. Pedro, boa noite, como vai? Boa noite, obrigado pelo convite. Dr. Pedro, 2 cirurgias bastante delicadas,
e que mostram a importância, né, o crescimento da oferta de serviços de saúde aqui para a nossa região, desafogando um pouco aquela demanda da Grande Vitória, né? Exatamente. Foram 2 cirurgias bem delicadas, né? Só por ser neurocirurgia já é algo complicado, tumor mais complicado ainda, tumor intracerebral mais complicado ainda, né? Um tumor, primeiro tumor, que é o tumor do Yuri, localizado na fossa posterior, aqui atrás, né, no nosso cerebelo, muito grave, e o outro tumor do Henrique, características de malignidade, né? Então, bem grave também. Doutor, o mais importante disso tudo é que assim, muitas pessoas diagnosticadas com esse tipo de tumor, ou esses tumores, acabam tendo que enfrentar aquela longa espera por uma cirurgia na Grande Vitória, que já tem um sistema sobrecarregado. E o bom disso tudo é que Linhares já tem essa oferta pelo SUS, né? Exatamente. Como a gente conversou, existe uma política hoje nacional de descentralização da saúde, ou seja, cada região tem que ter um ponto de referência, né? O estado, nós temos uma referência na área metropolitana, não temos ninguém no norte, ninguém no sul. Linhares é o centro aqui do norte e hoje em dia ela tem uma mão de obra qualificada para isso, temos interesse, temos estrutura para isso. Então esses pacientes, eles rotineiramente ficariam em filas de espera. Muitas das vezes eles não têm esse tempo, porque tempo é cérebro, esse tumor iria continuar crescendo, porventura colocaria ele em risco de vida, levando a óbito, ou então causando alguma sequela muito grande. Quais sequelas? Perda de força de um lado, parar de andar, parar de ouvir, de ver. Então, se a gente conseguir, estamos conseguindo, graças a Deus, resolver esses casos aqui, além de ser muito mais barato para o custo da saúde, ter que transferir o seu paciente, é muito mais interessante para o ponto principal disso tudo, o nosso paciente. Ele vai ganhar muito mais estando aqui na sua cidade. Eu achei impressionante a rapidez no caso do Yuri, né? Ele foi diagnosticado com esse tumor e em 3 dias após o diagnóstico ele já estava na mesa de cirurgia, né? Foi. Ele foi diagnosticado numa terça para uma quarta-feira, né? Foi uma madrugada. Na sexta-feira a gente já fez essa cirurgia. Na outra semana ele já estava em casa curado, normal dessa lesão. Tá aí, gente, algo para se comemorar, né? O avanço da ciência para nós aqui da região norte. A maioria dos pacientes tem que se deslocar para a Grande Vitória, aguardar uma fila aí 2, 3, 4 meses de espera por uma cirurgia. Exato. E como disse o doutor Pedro, às vezes é um tempo precioso, né? Quase sempre, né? Exatamente. Tempo é cérebro e essas lesões, né? O quanto antes a gente puder intervir, lógico, né? Naquelas que são cirúrgicas, que é a imensa maioria, melhor para o nosso paciente, né? Menos o risco de morte e principalmente o risco de sequela, porque a gente não quer só salvar vidas, e sim a gente quer dar qualidade de vida. A gente quer que esse paciente volte para as suas atividades normais, assim como o Henrique, assim como o Yuri. Tá certo. Foram os 2 casos que nós mostramos aí na reportagem e o médico responsável por essa cirurgia, né, pela equipe que fez essa cirurgia, Dr. Pedro Nunes Boixá, neurocirurgião, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigado, sou eu que agradeço. Um prazer. Tá joia. Bom, o link volta mais uma vez agora para Vitória. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Cláudio, pelas informações. Em São Gabriel da Palha, o CDL reclama do comércio irregular de ambulantes. Quem traz mais informações para a gente é a Renata Mosquen. Boa noite, Renata. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. E o CDL de São Gabriel da Palha denuncia o comércio irregular de mercadorias e alimentos. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gabriel da Palha, que representa o comércio varejista do município, formalizou uma denúncia contra o comércio irregular de mercadorias e alimentos nas calçadas e praças que acontecem no centro da cidade sem qualquer tipo de fiscalização. O documento foi protocolado e assinado pelo presidente da CDL de São Gabriel, Onivaldo Lorenzoni, e encaminhado à prefeita Céia Ferreira. Junto ao documento, foram anexadas fotos de vendedores ambulantes que fazem o comércio de mercadorias e alimentos. O vice-presidente da CDL de São Gabriel, Pedro Luiz Azeredo, falou com a nossa equipe sobre o assunto. Olha bem, a gente fez um ofício à prefeitura explicando a situação, né? Que quem fiscaliza é a prefeitura. Então a nossa preocupação hoje é sobre os ambulantes,
Porque da forma que está, Renata, está muito difícil. Os ambulantes estão invadindo as calçadas das cidades, né? Estão expondo os produtos na calçada e essa é a nossa preocupação. Porque você, como comerciante, você não pode expor o seu produto na calçada. Se você expor o seu produto na calçada, você tem a fiscalização da prefeitura. Essa é a nossa preocupação, né? Sábado passado nós tivemos aqui a calçada do centro da cidade tomada. Então, quer dizer, a gente fica preocupado porque são coisas que muitas vezes precisa até da vigilância sanitária, né? Que são carnes, são linguiça, que são colocados na rua. Então, a gente está tendo essa dificuldade. Então a gente é parceiro da prefeitura, a prefeitura é parceiro do CDL, a gente só está querendo ajudar, pedindo à prefeitura que faça uma fiscalização com mais rigor sobre essas questões, né? Porque muitas vezes os produtos são expostos na frente da loja. Então isso tem causado um mal-estar muito grande ao comerciante, porque ele paga o imposto, ele está certinho. Então a gente não quer confusão, a gente não quer briga com o CDL, com a prefeitura, a gente só está querendo pedir à prefeitura que agilize isso de forma mais simples e com mais rapidez. De acordo com informações fornecidas pela CDL, veículos estão sendo estacionados em locais impróprios nas ruas, inclusive sobre as calçadas, o que também tem causado transtornos aos pedestres que transitam pelos locais, durante a semana e principalmente nos sábados, quando o movimento de pedestres é muito maior. Pedro Luiz Azeredo também falou como será a fiscalização. A prefeitura tem que aplicar a lei, entendeu? Porque se eu, como comerciante, for expor meu produto, eu sou penalizado. E por que essas pessoas, de forma irregular, estão invadindo o comércio de São Gabriel? A gente sabe que a dificuldade é grande, a gente sabe que nós estamos passando por uma crise financeira, a gente não é contra aos ambulantes, mas a gente dá uma dica também, que a prefeitura possa agilizar um local para que eles possam trabalhar. Nossa equipe entrou em contato com a equipe da Vigilância de Saúde do município. O diretor Dejair Paulo Sarmento informou que já está ciente sobre a denúncia formalizada pela CDL e que irá tomar as devidas providências sobre o assunto em questão. E essa foi a notícia aqui de hoje de São Gabriel da Palha. Vamos voltar agora com vocês aí no estúdio em Vitória. Obrigada, Renata. Bom, para conseguir resultados no fisiculturismo é preciso muito trabalho e dedicação. A Aline Rosa de Almeida, lá de Colatina, conseguiu uma vaga para o Campeonato Brasileiro em São Paulo, mas a luta continua por patrocínio. Quem traz mais informações para a gente é o Altemar Collen. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que acompanham o Link Espírito Santo. E nesse feriado aqui de Colatina a gente vai falar de esporte, conhecer a história de uma fisiculturista de 34 anos, a história da Aline. O amor pelo esporte começou logo na adolescência e ela tem conquistado bons resultados. Recentemente ela garantiu vaga na participação do Campeonato Brasileiro que vai acontecer em São Paulo no mês de agosto, mas como todo atleta amador, ela também precisa de patrocínio. Atenção nessa reportagem, pois todos nós podemos ajudar a Aline. Tudo começou com a paixão pela musculação. Desde os 14 anos, a Aline frequenta a academia. O gosto pela atividade cresceu tanto que ela levou os treinos para outro nível, o nível das competições de fisiculturismo. A categoria Wellness é uma categoria que foi criada no Brasil, hoje ela é a nível mundial. Ela foi criada para mulheres que gostam de treinar, que gostam de cuidar do corpo, que são bonitas, tem que ter um rosto bonito, cabelo bonito. Isso é avaliado na apresentação, a maquiagem, se você está com um biquíni bonito, a sandália, a desenvoltura no palco, a feminilidade, tudo isso é avaliado também, além do físico. Há quase 6 anos ela participa das competições e vem conquistando bons resultados. Prova disso é a classificação no estadual para disputar o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, a única representante de Colatina a conseguir a vaga. E a gente ficou classificado, fiquei top 4, né? Então os top 6 da categoria estão classificados para o brasileiro. Este ano o diferencial é que todas as atletas estão muito bem preparadas, muito bem condicionadas.
Então a gente espera assim, um nível bem alto no brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai acontecer em Limeira, no interior de São Paulo, em agosto, onde a Aline vai disputar com atletas de todo o Brasil, levando o nome de Colatina e com o foco de trazer mais uma conquista para casa. Por isso, a preparação já começou. Preparação já iniciamos, na terça-feira já comecei um novo plano alimentar, né? Que tem toda uma dieta específica, né, para pré-contas. O treino também tem um diferencial, agora está voltado para os pontos que eles pediram para estar melhorando no estadual. A gente sabe que no brasileiro o shape, que a gente fala, o corpo físico, é diferente, que eles vão pedir um pouco mais, né? O treino de força eu falo que é nosso parque de diversões, que a gente ama fazer mesmo. O que pega mais é realmente o treino de pose, o treino de desfile e o treino aeróbico, né? Então, sentar agora com o meu técnico, né? Mais ou menos a gente já conversou, junto com a nutricionista, que tem que andar as duas coisas juntas, do que a gente precisa melhorar e chegar numa condição satisfatória de competição no brasileiro. A expectativa está em alta e para fazer uma boa participação, como todo atleta, a Aline conta com a ajuda de patrocínio. Queria falar para você que está assistindo agora, eu estou precisando de apoio, assim como todo atleta, né? Então, se você quiser apoiar, tá? Eu vou estar levando o nome de Colatina para o Brasil todo, tá vendo? Se você quiser estar apoiando, tá? Estou feliz, muito feliz pelo que eu já apresentei no estadual, assim, o feedback que a gente teve. E agora vamos levar, vamos subindo, se Deus quiser, vamos outras competições até fora aí. A gente deseja aqui boa sorte para a Aline, que vai representar não só a Colatina, mas também o Espírito Santo neste Campeonato Brasileiro. Quem puder colaborar, é só entrar em contato. Boa noite, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Voltamos agora à Vitória. Obrigado, Altemar, pelas informações. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias de outras regiões do estado neste feriado de Corpus Christi. Voltamos em instantes. Link Espírito Santo de volta aí no giro de notícias de outras regiões. Você confere agora as notícias de São Mateus. Nariane Lopes, boa noite. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Anne. E nos destaques de hoje de São Mateus, as ameaças contra a UFES denunciadas à Polícia Federal nesta terça-feira, dia 18, deixaram o Centro Universitário Norte do Espírito Santo em alerta. De acordo com o diretor Luiz Antônio Fávero Filho, apesar do campus de São Mateus não ter recebido ameaças diretamente, foram tomadas medidas de segurança. Alunos matriculados nos Centros Estaduais de Idiomas da Rede Estadual de Ensino já podem se inscrever para concorrer a uma das 150 vagas, 9 delas para São Mateus, no programa Intercâmbio SEDU 2019. Os destinos são Canadá, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. Segundo o superintendente regional de educação do município, Tomás Pavão Rego, em São Mateus, 37 estudantes estão aptos para se inscreverem no programa. Foi aberto um edital, o edital da Unidade Central, que foi contemplado aqui o nosso Centro de Idiomas, 9 vagas, né? São para alguns países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e o Chile, né? Contemplando as duas línguas, inglês e espanhol. Atualmente, assim, quem pode participar são os alunos matriculados no Centro de Idiomas,
né? Isso também realmente foi uma grande conquista nossa. O intuito é, além de aprimorar, né, o conhecimento de uma outra língua, né, de uma língua estrangeira, é desenvolver, né, socialmente com intercâmbio, na verdade, com os outros alunos de outros países. O intuito é aprimorar, né, que esse aluno retorne, né, trazendo mais experiências, né, e para a vida profissional dele ser melhor. Atualmente nós temos 37 alunos aptos a participarem desse processo seletivo, né? O que precisa? Estar matriculado no Centro de Idiomas, né, ter cursado até dezembro de 2018 no Centro de Idiomas, ter entre 15 e 16 anos, né, ter um rendimento, né, de frequência, ter uma frequência mínima de 95% do curso, ter um rendimento acadêmico no mínimo de 90%. Esses são os alunos que estão aptos a participarem do processo seletivo. A ideia é exatamente divulgar, né, isso foi uma grande conquista aqui do município de São Mateus. Temos que o nosso Centro de Idiomas funciona na Escola Estadual Pio XII, aqui no centro, né. Esses são editais abertos para que os alunos possam se inscrever para ingressar nesse Centro de Idiomas. Atualmente, está aberta apenas para alunos da rede estadual de ensino, né? Quem sabe no futuro a gente possa, de repente, ampliar, incluir também alunos do município, e quem sabe para a comunidade em geral. O processo seletivo será constituído de 2 etapas distintas. Uma será a prova de múltipla escolha em língua inglesa ou espanhola com 30 questões. A outra consiste na entrevista oral e entrega de carta de recomendação, onde serão convocados apenas os classificados na primeira etapa, entre os dias 3 e 10 de agosto. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos agora à redação em Vitória. Muito obrigada, Nariane. Bom, o município de Aracruz é um dos maiores produtores de mel do estado. E para conhecer mais as abelhas, um projeto está levando para a sala de aula todo o conhecimento para fortalecer essa cultura. A área rural do município de Aracruz tem uma grande diversidade de produção, e uma delas é a apicultura. O município é um dos que mais produz mel no estado. E para fortalecer essa importante fonte de renda, uma sala de extração móvel foi criada. É o projeto Zum 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 da Abelha. Os alunos da Escola Municipal Paulo Freire foram os primeiros a conhecer a novidade. Nesse projeto chamado Zum 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 da Abelha, nós temos uma parceria que é uma sala de extração móvel que vai atender os associados da nossa associação, e também um projeto levando nas escolas informações da necessidade das abelhas para a população, para a humanidade, também o consumo do mel como alimento, né? Isso a gente tem que trabalhar com as crianças. As abelhas têm um papel fundamental para o planeta e o equilíbrio do ecossistema. A aluna Rebeca falou o que aprendeu. As abelhas, elas têm que ser preservadas por causa que, se não existir abelhas, não vai ter mais alimentos para as pessoas comerem, e se acabar as abelhas, não vai ter mais humanidade. Para a criança, tudo que você fala, você tem um resultado muito positivo, né? A criança está num aprendizado, ela está num crescimento e aprendendo. Com relação às abelhas, nós temos aí uma preocupação, a preocupação da ONU, inclusive, com a aplicação de muitos venenos para combater as pragas na agricultura, tem diminuído o volume das abelhas. O projeto está sendo apresentado nessa escola para crianças do 4º ao 7º ano e também para a educação infantil. A expectativa é que ele se estenda por toda a rede municipal. A ideia é estar a gente apresentando em todas as escolas do município, fazendo essa apresentação, mostrando a importância, né, da apicultura, das abelhas para as crianças, para no futuro próximo a gente ter as pessoas já formadas e com conceito, né, do que é a abelha. A Apiara, Associação de Apicultores de Aracruz, hoje conta com 18 associados e teve uma produção de 50 toneladas de mel em 2018. O mel em Aracruz é muito forte e com isso nós temos tem que passar para as crianças isso, que eles têm a preservação das abelhas, né, e a produção do mel, que é um alimento e que, além do mel, ela produz a cera, ela produz um produto que só a rainha come, que é caro, inclusive, essa produção, o mel da rainha. Então, ela tem todo um ciclo que culmina com a produção e com a distribuição de renda, porque o mel tem um preço considerável no mercado.
O projeto está sendo realizado pela Associação Apiara e Secretaria de Agricultura, em parceria com empresas privadas do município. Para o diretor da escola, o projeto é uma boa oportunidade de conhecer as riquezas do município. Muitas dessas crianças não sabem que o nosso município tem essa riqueza, né? Então, é uma fonte de conhecimento, não só da área do mel, mas da importância também das abelhas, né? Para o ciclo de vida, até mesmo humana. Obrigado, Natália, pelas informações. E vamos agora para Cachoeiro de Itapemirim com o Samuel de Fraga, que tem boas notícias para quem mora lá, principalmente na Avenida Jones dos Santos Neves. Conta pra gente, Samuel. Boa noite. Olá, Anne. Olá, Fabiano. Muito boa noite a vocês e a todos que nos assistem. A gente começa trazendo boas notícias para os moradores de Cachoeiro, que as obras da Avenida Jones dos Santos Neves prometem mudar a imagem da avenida, conhecida como uma das mais violentas do município. Quem está acostumado a passar pela Avenida Jones dos Santos Neves já sabe. Ela é conhecida como uma das vias mais perigosas da cidade devido ao grande fluxo de veículos, pois ela é a principal via que corta a cidade. Acidentes têm sido registrados frequentemente no local e a imprudência tem sido a principal causa. O Edgar quase se tornou vítima. Um tempo atrás eu fui passar no sinal ali, um caminhão não respondeu o sinal vermelho e seguiu, e eu estava na faixa de pedestre, ele quase me atropelou. Aqui é muito difícil. O principal causador mesmo dos acidentes aqui na via da Jones dos Santos Neves é a imprudência mesmo dos motoristas, né? A gente vê aqui tanto os motoristas de carro como também de moto, né? Eles passam aqui em alta velocidade, às vezes fazem a conversão, muitas das vezes errada, como a gente teve um acidente há poucos dias atrás, a gente viu um acidente aqui nessas condições. E assim, a principal causa mesmo é a imprudência dos motoristas. E nós mostramos aqui no Link Espírito Santo as imprudências que são cometidas. E a campeã delas é a conversão. E é uma atrás da outra, tanto de veículos quanto de pedestres. Autorizadas pelo governo estadual responsável pela via, uma obra está sendo realizada para trazer mais segurança de quem passa por ali. A Jones dos Santos Neves é uma rodovia estadual, o prefeito determinou em reunião que tivemos lá com o superintendente regional do DR a semana passada, que nós tomássemos uma medida para poder reduzir as conversões e, consequentemente, os acidentes que a gente registra ali na Jones dos Santos Neves. E daquela reunião ficou decidido que nós vamos fazer uma intervenção física, uma medida extrema, porque, volto a frisar, a via sinalizada, com sinalização horizontal e vertical, e, infelizmente, o condutor não respeita a sinalização imposta na via. Então, nós vamos fazer uma intervenção física, fazendo a separação das pistas, para que nós possamos evitar aí a passagem, as conversões dos veículos e também a travessia de pedestres, né? Fazer com que o pedestre vá até a faixa de pedestre para poder fazer a travessia naquela via com segurança. Mas nós vamos falar de saúde sobre um problema que vem preocupando muito, não só a população de Cachoeiro de Itapemirim, mas também a Secretaria Municipal de Saúde e todo o estado, que é a grande incidência, número de casos de dengue registrados aqui no município. Mas para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Maria Cristina Fernandes, ela que é gerente de Vigilância e Epidemiologia aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Seja muito bem-vinda ao Link Espírito Santo. A gente sabe que o número de casos de dengue registrados aqui no município está muito grande. Como é que está essa situação? Então, na verdade, esse aumento de número de notificações já era esperado por conta do comportamento da doença, né? Que é uma doença cíclica, né? Então, ano passado tivemos menos notificações, então esse ano a gente já estava esperando esse aumento de casos. A Prefeitura tem feito todas as ações, tá, para o combate ao vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. O que ocorre, o que a gente percebe é que muitas pessoas não estão sensíveis ainda a essa problemática, não tomaram consciência ainda da importância do combate ao vetor.
Ou seja, né, as pessoas às vezes mantêm as suas casas com os quintais limpos, tudo muito bem higienizado para combater o foco, mas o vizinho não tem essa mesma atitude. Infelizmente o que ocorre é exatamente isso, né? Tem pessoas que realmente cuidam do seu quintal, cuidam das casas, mas o mosquito que nasce às vezes no quintal do vizinho, ele voa, né, até 100 metros, então acaba que pode acometer pessoas de uma família que cuida de sua casa, do seu quintal. Infelizmente, isso ocorre sim. Pois é, olha só, são 5.230 notificações de dengue, 3.640 desses 5.000, 3.640 casos foram confirmados. E a população tem superlotado o pronto atendimento por conta desse número exuberante de notificações. E reclamam dessa demora com relação ao exame, ao resultado, para saber, para confirmar ou não se tem a dengue. Então, o que ocorre com a sorologia? A sorologia, quando o médico suspeita de dengue, ele encaminha o paciente para a sorologia, que é para confirmação ou descarte da doença. Essa coleta ela é feita no nosso laboratório municipal, no Centro Municipal de Saúde. Mas a realização do exame em si, ele é feito no LACEN, que é o Laboratório Central em Vitória. Então, a responsabilidade da realização desse exame é do Estado. O que está ocorrendo é que todos os municípios do Estado estão tendo esse aumento de casos. Então, por isso que está havendo essa demora na liberação de resultados. E a gente sabe também que essa grande incidência da doença aqui no nosso município causa uma superlotação também no pronto atendimento, né? Nós tivemos que reforçar, né, colocar mais médicos, aí também tem a demanda de enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim. A demanda toda cresce, então você tem que colocar mais servidores para poder atender bem a população. Agora tem um caso que tem chamado muito a atenção, porque a gente bate sempre em cima, a mídia fala muito disso, sobre denunciar se você vê algum quintal que está com problemas, que não está andando de acordo com o que a gente aprende para poder combater a incidência do mosquito, e a gente tem praticamente zero de pessoas que denunciam. Como é que é isso? Se a população colaborar junto com a ouvidoria, denunciando esses casos no 156, isso vai dar uma agilidade no trabalho de combate ao vetor. Porque não é só a dengue, tem a chikungunya, tem a zika também. Exatamente, chikungunya nós já temos casos confirmados por laboratório também no município, e é uma doença que, apesar de parecido com os sintomas da dengue, mas ela tem uma particularidade, porque ela pode se tornar crônica, a pessoa pode sentir esses sintomas até 6 meses, tem que ficar afastada, às vezes, muito tempo das suas atividades laborais, né, do trabalho. Então, também tem a complicação da chikungunya e ainda mais da zika, porque se gestante, quando contrai a zika, tem a questão da microcefalia, que o bebê pode nascer com microcefalia, que aí isso aí é para a vida toda. Bom, tá aí, olha só, é hora da gente trabalhar, da população se unir junto com a Secretaria Municipal de Saúde para combater esses números que são assustadores aqui no município de Cachoeiro de Itapemirim. Eu queria agradecer aqui a Maria Cristina Fernandes, ela que é gerente de vigilância epidemiológica aqui de Cachoeiro de Itapemirim, e vamos trabalhar junto e vamos combater esse mosquito que mata, viu, gente? Sim, sim, nós estamos à disposição, tá, para qualquer esclarecimento, e agradecer já a Rede Sim, tá, de televisão pela parceria conosco. Pois é. E de Cachoeiro de Itapemirim nós voltamos à Vitória. O link de hoje fica por aqui, nesta quinta-feira de feriado de Corpus Christi. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E se você quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br. Uma boa noite. Hoje foi feriado, mas amanhã a gente está aqui, né, Fabiano? Estaremos juntos aqui. Boa noite, até amanhã. Record News, informação para você crescer.